Olá, pessoas! Começa agora mais um episódio do Etc e Tal. Eu me chamo Silmara Durães e nesta temporada contamos com um convidado especial. Este é César Rafael, tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais. Conta pra gente qual é o seu sinal. O meu sinal em Libras é assim. César vai estar conosco facilitando essa discussão para você, da comunidade surda que está nos acompanhando em vídeo. Preparadas? Dispostas? Então vamos lá! Então eu tenho uma ligação muito forte com a Irmandade da Boa Morte, com a minha ancestralidade, e esses caminhos me levam, todos eles, para ser uma Yalodê, uma comandante, uma dona de uma feira, como me tornei em 2018 com a Feira Minha Preta, né? Que foi através de um sonho, né, real. A ancestralidade não quer dizer que há um retorno do mesmo, pelo contrário. O retorno é sempre em diferença. Um ciclo, uma estrutura organizativa que proporciona aos seres, às pessoas que o buscam, nas diferentes vertentes e práticas religiosas, a oportunidade de mudanças estruturais de vida. Porque se existe uma narrativa de extermínio, também existe uma narrativa de resistência, né? Uma racionalidade de resistência. Oi, pessoa! Seja bem-vinda a mais um episódio do Etc e Tal, podcast do grupo de pesquisa em comunicação, tecnologia e economia, o Etc, da Universidade Federal do Maranhão. Eu me chamo Silmara Durães e estou com você ao longo desta temporada. No episódio passado, abordamos o tema da inovação, procurando relacionar a experiência da TV Quilombo Rampa e da Agência de Inovação do Instituto Federal do Maranhão. Se você ainda não ouviu, depois vale a pena dar um clique lá. Dito isso, vamos ao episódio de hoje? Quem sou eu? Certamente você já se fez essa pergunta e eu espero que continue se fazendo, pois de onde eu vejo não há uma resposta única. Imagino que as respostas possíveis são várias e podem continuar sendo atualizadas ao longo dessa breve dança cósmica que chamamos de vida. Ou você é tipo Gabriela e anda dizendo por aí que nasceu assim, cresceu assim e há de ser sempre assim, hein? Se for, não tem problema, mas eu te convido a olhar de outro ponto de vista. Ainda que o capitalismo neoliberal imponha respostas cada vez mais individualizantes para perguntas como essa, há culturas e cosmovisões que pegam o caminho contrário e não conseguem falar sobre o eu separado dos outros seres. Para culturas africanas, por exemplo, é assim. E o princípio do Ubuntu é uma demonstração clara de como o sujeito é pensado e se constitui de forma comunitária. Eu sou porque nós somos. Amade bojico e abo é mojubá, lebara é chulona. Amade bojico e abo é mojubá. O terreiro, enquanto espaço social e sagrado, ele é um grande proporcionador de uma formação às pessoas que o buscam nessa perspectiva da cosmovisão de matriz africana, de valores civilizatórios e vai desencadear num processo formativo, de transformação, de mudança de comportamento para o bem-estar a partir de uma filosofia da coletividade, da ancestralidade
de uma relação familiar de culto aos ancestrais, ao sagrado, numa perspectiva não da santidade, mas da transformação e da convivência adequada, inclusive nesse princípio do zelo ao sagrado e aos recursos naturais como forma de proporcionar o bem-estar às pessoas. O terreiro se organiza a partir de uma filosofia da coletividade, da ancestralidade, como bem disse Josilene Brandão, quilombola de origem, nascida no município de Bacabal. Ela é Ialorixá do Candomblé e coordenadora do coletivo Danegi, organização voltada à preservação das tradições de matriz africana no Maranhão e à defesa dos direitos de mulheres de axé e povos de terreiro desde 2018. Então, o culto de matriz africana é um culto dos elementos da natureza. É um retorno a essa natureza indivisível dos seres humanos e dos seres não humanos, né? Daquilo que a gente vê, daquilo que a gente não vê. E eu acho que é exatamente daí que a gente retira a força para lutar pelos nossos modos de vida, né? Pela nossa ancestralidade, pela manutenção das nossas tradições, mas especificamente pela manutenção da nossa vida, né? Contra esses surdos poderes da morte que pretendem todos os dias nos assaltar. Eu entrevistei tanto a Iaju, como é mais conhecida, quanto o Jorge Cerejo, esse que você acabou de ouvir, sobre racismo religioso no Maranhão. E ambos concordam que esse não é um fenômeno recente e carrega consigo as marcas do período colonial. Jorge é advogado, professor de Direito da UFMA e do Centro Universitário UNDB. Ele atua junto à Sociedade Maranhense de Direitos Humanos e também é ogã apontado da Casa Fante Achante, casa de candomblé e tambor de mina fundada em 1954 em São Luís do Maranhão. Essa é a primeira casa de candomblé do Maranhão e foi fundada por pai Euclides e atualmente é dirigida por mãe Cabeca de Xangô. E Jorge completa. Esse fenômeno do racismo religioso, né, não é algo recente, não é algo novo, é algo que remonta à própria formação do povo brasileiro, né, da sociabilidade brasileira, né, quando dos processos impositivos coloniais, né. O Estado brasileiro, na sua formatação, assim, um Estado hiperconfessional, e que mesmo com a República e mesmo com o século XX, essas formas foram só se modificando, né, de racismo, porque efetivamente o racismo como uma racionalidade, né, se aproveita das mais variadas formas de tecnologias disponíveis em cada momento para se sofisticar. Ouçam o que a Ialorixá Jô Brandão falou sobre isso. O racismo religioso no Maranhão, ele tem sido crescente, né? E é importante ressaltar que isso nós sempre enfrentamos secularmente, né? Desde os primórdios, período colonial e até os dias atuais. As diferenças que esse racismo ele se apresenta de diferentes formas, né? Hoje na contemporaneidade, com outros mecanismos e outras ferramentas, mas as religiões de matriz africana nunca deixaram de sofrer racismo religioso pela sua condição identitária e de praticar uma cultura eminentemente de matriz africana, com valores civilizatórios diferenciados e numa perspectiva de futuro a partir de uma concepção do zelo e preservação da ancestralidade. A nigeriana Chimamanda Ngozi, em uma palestra bastante conhecida no TEDx, nos adverte sobre os perigos de uma história única. Ela nos convoca a pensar sobre as camadas ocultas e ocultadas de uma mesma história. Segundo ela, o problema de uma história única é a sua simplificação.
Uma incompletude que é fruto do roubo da dignidade das pessoas, o que produz dificuldades no seu autorreconhecimento humano. Ela nos faz perguntar quem conta uma história e demonstra que, a depender de quem fale, a narrativa pode ser completamente diferente. E por isso, todas as histórias importam. E como pertencente a uma comunidade de matriz africana, né, eu que sou ogã apontado da Casa Fante, a impressão que eu tenho é que, assim, como a gente fala, né, a energia leva a pessoa e traz, né? Ou seja, parece, Silmária, que não é que eu estou indo para um lugar, parece que eu estou voltando. É essa a impressão que eu tenho. E toda vez que eu tenho a oportunidade de, por exemplo, tocar um atabaque ou uma cabaça, ali é uma tecnologia que me liga a uma ancestralidade que eu não sei exatamente de onde que vem, mas eu sei que ela existe, porque eu sinto profundamente uma ligação com algo que me é muito familiar, que me é muito íntimo, né? E que aquela música aquele som como uma rede Wi-Fi, né? E aquele instrumento como um dispositivo me leva a esse lugar, os cânticos, e esse próprio modo de vida comunitário também, essa ideia da circularidade anti-horária do tempo, né, que a gente aprende no terreiro, nas danças. Então tudo isso me leva a esse lugar que parece que eu sempre pertenci. Esse é um dos momentos que eu mais me emocionei com essa entrevista, porque aqui o Jorge descreve como ele estabelece uma conexão ancestral através do toque no atabaque e como isso o ajuda a produzir sentidos sobre a existência que compartilha com os seres visíveis e invisíveis. O toque no tambor produz axé, a energia vital que anima e mobiliza toda a comunidade. Então, o que está por trás dessa lógica do racismo religioso é o aniquilamento de outras perspectivas sobre o tempo, sobre a vida, né, que contraria a padronização do capitalismo ocidental. Então, a gente não pode perder isso de vista, porque essa é a questão de fundo, né? O perigo de uma história única é também o aniquilamento, o apagamento movido por um ímpeto que devora tudo aquilo que diverge, que escapa a uma lógica normatizadora de tudo. Então, eu penso que, em termos de caminhada, os nossos modos de vida tradicionais apontam para um movimento que deve ser feito, né, inspirado na ideia de orixalidade, né, nessas cosmogonias, que efetivamente levam à superação de problemas que são coletivos. Então, uma das coisas que eu visualizo é cada vez mais a incidência, a litigância estratégica desses movimentos enquanto unidades de mobilização na conformação de novos paradigmas civilizatórios que contrariam justamente essa lógica perversa de dominação, de exclusão, de homogeneização da sociedade. Então, incidindo nas instituições, incidindo no sistema de justiça, pondo em evidência cada vez mais os casos de violência, denunciando, ou seja, criando uma contranarrativa de resistência, né? Porque se existe uma narrativa de extermínio, também existe uma narrativa de resistência, né? Uma racionalidade de resistência. E, aliás, toda a história da luta pelos direitos humanos tem a ver com uma racionalidade de resistência mesmo, né? Contra esses poderes da morte. A Feira em Meia Preta é uma dessas estratégias que coloca em movimento uma racionalidade de resistência. Eu entrevistei uma das idealizadoras e coordenadora geral da Feira em Meia Preta e pedi que ela me contasse quem ela era e de onde ela vinha. Essa é uma das perguntas mais caras. Quem é a Ana Rosa? Né? Muito conhecida como Aninha Preta por muitas pessoas, mas eu sou a Vodúncia Gunjaí do Tambor de Mina, né? Sou mãe do terreiro do Ilhéu de Subu, uma das mães da casa. Mãe criadeira, soberê, eu cuido de pessoas ancestralmente, tenho que cuidar da ancestralidade das pessoas, da espiritualidade, caminhos, né, proporcionando aos meus filhos, sobrinhos e netos de santo, caminhos. Ela conta que sua missão ancestral é cuidar da sua comunidade. O terreiro que faz parte está situado na Liberdade,
maior quilombo urbano de São Luís. A feira foi um sonho que Ana teve com Exu. O senhor da comunicação e dos caminhos lhe entregou um elefante branco e a chave do mercado. Quando o Exu chegar, ele abre, eu vou lá. Quando o Exu chegar, ele abre, eu vou lá. Abre estradas e olho para além. Abre estradas e olho para. Então, eu tenho uma ligação muito forte com a Irmandade da Boa Morte, com a minha ancestralidade, e esses caminhos me levam, todos eles, para ser uma Ialodê, uma comandante, uma dona de uma feira, como me tornei em 2018 com a Feira Minha Preta, né? Que foi através de um sonho, né, real, assim, com o Exu, que me entregou o maior símbolo que o meu signo tem, que é um elefante branco. Ele vem com o elefante nas costas e me entrega esse elefante me dizendo que aqui está a troca. Era a minha obrigação para poder se rei e, em troca, ele me entregaria a porta da chave da feira dele. Que eu teria essa missão de cuidar, né? Que eu teria essa missão de cuidar da feira, mas cuidar das pessoas que estivessem dentro dessa feira. A Irmandade da Boa Morte surgiu no período da escravidão, no Recôncavo Baiano, mais precisamente na cidade de Cachoeira, uma organização de mulheres devotas do catolicismo e do candomblé que atuou ativamente na libertação de pessoas escravizadas, através de estratégias empreendedoras que vislumbravam a compra de alforria, mas também com o objetivo de conferir dignidade à morte de pessoas negras. A data de surgimento da organização é imprecisa, mas a festa da Irmandade acontece há pelo menos 200 anos na Bahia. Ana Rosa é uma das integrantes da Irmandade da Boa Morte, representando o Maranhão. Então, assim, as minhas conexões e os meus caminhos, eles são totalmente ancestrais. Então, eu tenho obrigações dentro do Recôncavo da Bahia com a Irmandade Católica da Irmandade da Boa Morte, que é a Irmandade e as mulheres que construíram as feiras no Brasil, que foram aquelas mais abolicionistas possível, porque era através do jogo dos búzios que elas, né, que eram feirantes, comerciantes, mulheres que guardavam ouro, que trocavam ouro, faziam comercializações de trocas de mercadorias para poder dar o sustento, não só para as famílias dela, mas para comprar a euforia de outros irmãos e da dignidade do Axexê. Segundo Ana, foi com essas mulheres que ela aprendeu a negociar. A primeira feira em Minha Preta foi realizada em 2021 no Parque João Paulo II, aqui em São Luís, e teve como tema "O mercado é o mundo e o nosso mundo é preto". E como patrona, a rainha de Daomé, Na Aguntimé, sacerdotisa fundadora da Casa das Minas. Quando Ana se refere à feira, ela utiliza o termo economia ancestral, nem economia solidária, nem economia criativa. Esses conceitos, segundo ela, não conseguem dar conta das práticas que organizam a Feira em Minha Preta. Porque a feira não é somente a economia solidária, ela é uma economia ancestral da matriz africana. A gente trabalha as trocas, e nas trocas na sua diversidade, na sua amplitude. Não é só... Se você chegou numa banca na feira africana, quando você chega nessa banca, você oferece o que você tem. Seja palavras, seja um incentivo, seja uma crítica. Quando você compra, é só um resultado. Mas o que você tem para fornecer, o que você tem para dar, você chegou naquele lugar e você entregou. Seja uma forma de você dizer assim, olha, se você fizesse dessa forma bem aqui, o seu produto ficaria melhor. É uma experiência que você tem, que você transmitiu para outra pessoa. É uma troca. Ela, em contrapartida, que está do outro lado da banca, ela vai te dizer, olha, se você usasse teu cabelo, colocasse um brinco, entendeu? Com as cores do reggae, ia valorizar a tua beleza. Menina, como... E assim a gente vai fazendo as trocas.
de forma justa, igualitária, sem preconceito, sempre a gente distribuindo o que a gente tem, que é axé. Axé é força. Então, assim, a gente distribui o nosso axé dentro do mercado. E isso daí é uma diferença que a gente tem. O caminho até aqui não foi fácil. E o racismo, em suas diversas facetas, foi o principal obstáculo. Mas a espiritualidade foi alento. Diversas vezes, quando eu me senti sozinha, os encantados acharam um jeito de chegar. E não vinham pela minha casa, não, pelas pessoas da minha casa. Eles vinham por pessoas que eu nunca nem imaginei. E me diziam que eu precisava saber naquele momento. E tanto é que, assim, quando eu falo que essa feira ancestral, ela é muito ancestral. Em sua fala, fica evidente como tradições de matriz africana são organizadas em torno de uma ética do cuidado. Em dado momento, eu, que me interesso muito pelo tema do cuidado, perguntei a Ana. Como é que uma pessoa que cuida de tantas pessoas é cuidada? Ao que ela me respondeu imediatamente, suspirando aliviada. Eu sou cuidada, abraçada e acariciada por todos os encantados e voodus da minha casa. Porque todas as vezes, quando eu penso em desistir, eu já pensei várias vezes, não é? Eu costumo dizer que mulher preta, ela não tem que ser guerreira, não. Isso não existe. E todas as vezes quando eu pensei em desistir, eu cheguei na minha casa com essa proposta de desistir saindo de casa. Quando eu cheguei em casa, tinha um encantado que dizia para mim, dona Ana dos projetos. Você nasceu para fazer projeto, para ajudar a tua comunidade, para ajudar o nosso povo. Desistir não, porque se você desistir, até a gente conseguir outra pessoa para poder fazer o que você está fazendo hoje, a gente ainda vai demorar muitas luas. E não se preocupe, tudo que a senhora precisa, a senhora tem. Na fala de Ana Rosa, é possível perceber que o cuidado assume uma forma espiralar, uma espécie de circularidade onde ele se retroalimenta e, por isso, amplia as capacidades individuais e coletivas. O que eu quero dizer é que quando o cuidado é produzido de uma forma descentralizada e em rede, onde aquela pessoa que cuida também é cuidada, podemos considerá-lo como um importante instrumento de fortalecimento comunitário. Mas, voltando à Feira M.A. Preta, o seu segundo ano foi marcado por uma nova mudança. Aí a gente fez o primeiro ano, aí no segundo ano eu já tive que fazer um projeto de lei. Eu fui para a Câmara Municipal, trabalhar na Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal. Foi a vez do projeto de lei apresentado pela deputada Ana do Gás, que se tornou a lei número 11.580/2021 e incluiu no calendário de eventos do Maranhão a Feira M.A. Preta, instituindo sua realização anual no mês de novembro. E aí estava lá, né, elaborando o PL, e aí veio Exu e disse assim, eu quero que ela seja para sempre, que ninguém possa tirar isso de ti. Aí eu escrevi um projeto de lei colocando a Feira CLZ Preta como calendário anual do município de São Luís, aprovado dentro da Casa Legislativa. O PL cumpre um papel importante de reconhecimento e visibilidade da ação no ecossistema empreendedor do Maranhão e serve como estratégia política para garantir a sua realização e continuidade. Ana Rosa foi responsável pela escrita do projeto, atendendo aos desígnios de Exu. E a feira ela tem essa missão de lutar por objetivos reais. Ser próspero não é algo que a nossa comunidade aprendeu desde pequeno. Os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos meninos, os nossos jovens não sabem o que é ser prósperos. Eles nunca encontraram um tênis, sabe, em cima da cama do dia para a noite sem ser um presente de Natal. E seria um tênis que ele iria usar o ano inteiro. As nossas crianças precisam aprender que prosperidade é eles terem a qualquer momento o que eles precisam. Mas saibam que realmente precisam valorizar aquilo
e precisam ajudar outras pessoas a terem da mesma forma. Porque isso sim eu estou deixando um legado de luta, não de briga. Prosperidade. A missão da Feremia Preta é oferecer caminhos de prosperidade para os afroempreendedores do Maranhão. E isso passa por qualificação profissional, fortalecimento de ações antirracistas, incidência das políticas públicas, a construção de um ambiente propício à inovação e à criatividade. O afroempreendedorismo que eu conheço é esse. É a gente empreender de forma africana, com princípios e valores africanos, ancestrais. E hoje se tornou uma palavra muito de muito valor. Porque para eles o afroempreendedorismo é só uma pessoa preta que empreende. Não é só isso. Por detrás do afroempreendedorismo a gente tem uma negociação, tem uma troca, tem um cuidado, tem uma família, tem uma comunidade. Você não está sozinho. Para eu poder me formar, uma comunidade inteira teve que se mobilizar para que eu tivesse as minhas formações. A prosperidade é apresentada aqui como ferramenta que, aliada à ancestralidade, tem o potencial de reescrever a história da comunidade negra. Saber os passos de quem veio antes de nós é fundamental para redimensionar as lutas necessárias no presente e, assim, poder reimaginar o futuro. Hoje, né, a negrura prevalece. E na negrura também cabe o branco. E todos os matizes. O que nós precisamos, e isso o mundo nos mostra, né? O que nós precisamos é menos discriminação e mais potência de revolução. Essa é a Leda Maria Martins, em uma palestra na ocasião de lançamento do seu livro Performances do Tempo Espiralar, Poéticas do Corpo Tela. Leda é uma dramaturga brasileira que cunhou conceitos importantes como oralitura e tempo espiralar. Nesse momento, ela estava falando sobre o constrangimento de estar nos espaços e não conseguir identificar pessoas negras. Ao escolher falar sobre ancestralidade, inevitavelmente precisamos nos dispor a enfrentar as lógicas de extermínio que impedem muitos excluídos do Clube da Humanidade de conseguirem acessar a sua história coletiva, por conta de processos de desterritorialização compulsória, como o que aconteceu com povos de África, mas que se repete com as comunidades quilombolas, ribeirinhas e indígenas aqui mesmo no Maranhão. Se o empreendedorismo é uma atividade de criação de valor, através dele podemos criar formas de valorizar as múltiplas ancestralidades que nos constituem. O empreendedorismo que tem memória é capaz de produzir muitas inovações. Eu me despeço de você, mas te deixo na companhia de Antônio Bispo dos Santos, um filósofo quilombola piauiense que se ancestralizou em dezembro de 2023 e que dizia que o saber não morre enquanto levarmos ele adiante. Espero que essas ideias possam te ajudar a compor outros pensamentos e você também possa levá-las adiante. Fogo. Queimaram Palmares. Nasceu Canudo. Fogo. Queimaram Canudos. Nasceu Caldeirão. Fogo. Queimaram Caldeirão. Nasceu Pau de Colher. Fogo. Queimaram Pau de Colher. Mas nasceram e nascerão tantas outras comunidades que os vão cansar se continuarem queimando. Porque mesmo que queimem a escrita, não queimarão a oralidade. Mesmo que queimem os símbolos, não queimarão os significados. E mesmo que queimem os códigos, não queimarão a ancestralidade. Este podcast é uma realização do grupo de pesquisa Etc., da Universidade Federal do Maranhão. Esta terceira temporada é um dos resultados da pesquisa de iniciação científica
da estudante do curso de Comunicação em Audiovisual da UFMA, Silmara Durães, com bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, FAPEMA. Orientação e coordenação, Ramon Bezerra Costa. A pesquisa, roteiro, produção e apresentação deste episódio foi feita por mim, Silmara Durães. Foram entrevistadas para esse episódio Ana Rosa, Vodúncia Agonjaí do Tambor de Mina e coordenadora-geral da Feremia Preta. Jorge Cerejo, advogado e professor de Direito da UFMA e do Centro Universitário UNDB. E Jô Brandão, ialorixá e idealizadora do coletivo Dan-Egi. Edição, Sailon Souza. Trabalhos técnicos, Jorge Souza. Esse episódio contou com áudios de performances do Tempo Espiralar, Leda Maria Martins, com Dione Carlo, Grace Passou e Lucélia Sérgio, disponível no canal do YouTube da editora Megafauna. Cânticos para abertura de tambor, Exu, na voz de Pai Ayrton, disponível no canal do YouTube do Ilê Axé Ogum Sobô e Pai Ayrton de Ogum Abá. Da música Exu Chega, na voz de Alessandra Leão, disponível no seu canal do YouTube. E da entrevista Nego Bispo, Trajetórias, disponível no canal do YouTube do Itaú Cultural. A capa é de Camila Francielli.